Nós vamos estudar do livro O Pensamento de Emmanuel. É uma pergunta que está também no livro dos Espíritos, no item 799. O título da lição é Influência Espírita. Influência Espírita. E a pergunta é a seguinte: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? A resposta, Emmanuel nos diz: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Né? Então, Emmanuel está nos dizendo que através do conhecimento da doutrina de Jesus, dos Espíritos, né? Porque foi Jesus quem nos trouxe todos esses ensinamentos e codificado por Allan Kardec, perguntas e respostas que nos ajudam a compreender, né? Também como nos conduzirmos e como buscar aqui na Terra os nossos verdadeiros interesses. E ele ainda completa aqui com umas frases dizendo: a permuta com os círculos de ação dos desencarnados compete à criatura a pensar com mais amplitude dentro da vida. Então, essa permuta, né, de encarnados e desencarnados, essa troca de pensamento, de sentimentos que temos, é importante que possamos, né, pesar mais as nossas atitudes dentro da vida, porque o que falamos, o que pensamos, como agimos, nós sabemos que vão se fazer ligações com amigos do além, né? Então depende de nós. E Emmanuel continua nos dizendo que gloriosa e benéfica é a influência da doutrina dos Espíritos no progresso da humanidade, pelas claridades que espalha, pelas bênçãos que dissemina. Com Jesus Cristo, Senhor e Mestre, há 20 séculos chegou à Terra a mensagem do amor destinada a redimi-la. Então veja bem, com Jesus chegou essa mensagem para nós e os Espíritos nos ajudam a compreender através de perguntas e respostas que podemos com mais facilidade compreender os ensinamentos de Jesus. Diz Emmanuel que a obra do Espiritismo, que não infirma em nenhuma das peças de sua estrutura doutrinária a santa palavra do Evangelho do Reino, complementa a lei do amor, explicando-a em espírito e verdade. Então, a obra do Espiritismo, ela não infirma nada, nenhuma das peças da sua estrutura doutrinária, mas ela, através da palavra do Evangelho, né, do Reino, completa a lei de amor explicada em espírito e verdade. O que Jesus ensinou com o tempo sofreu, olha só, isso que a gente tem que ter bastante cuidado, né? O que Jesus ensinou com o tempo sofreu naturalmente as interferências da ignorância e da má fé, do obscurantismo e do subalterno interesse, as quais foram poluindo pouco a pouco as fontes mais puras da Boa Nova. Veja bem, né? Como a gente tem que ter cuidado e buscar nos ensinamentos primitivos de Jesus, porque muitas vezes a gente descuida, né, de verificar o que estamos falando, se ela bate certinho com os ensinamentos de Jesus. E ele diz aqui, ó, que os ensinamentos de Jesus sofreu naturalmente a interferência da ignorância e da má fé. Então teve pontos de vista de outros que vieram, né,
fazer com que mudasse alguma coisa as fontes, né? As fontes mais puras da Boa Nova. E ele diz: o Espiritismo, também chamado terceira revelação divina, eis que a segunda foi o cristianismo, por sua feição eminentemente consoladora, destituindo de fórmulas e rituais, restaurou, falando claro, as verdades cristãs, derramando no coração da humanidade o perfume das mais santas esperanças. Então, esse é o benefício do cristianismo, né? Ele vem nos consolar, vem nos amparar toda a humanidade e nos trazer essa esperança que não devemos nunca perder. Os deserdados, os que sofrem, recebem em catatupas a mensagem confortadora, numa afirmação de preceitos evangélicos de que bem-aventurados e consolados seriam os aflitos. Aí Emmanuel faz uma pergunta para todos nós: como há de alguém sentir-se ditoso, resignar-se com a dor, se não sabe por que sofre? Né? O Espiritismo nos fala que bem-aventurado e consolados seriam todos nós, os aflitos. Mas aí Emmanuel pergunta, né? Mas como, se alguém sentisse ditoso, resignar-se com a dor, se não sabe como sofre, por que sofre, né? A doutrina dos Espíritos mostra a causa dos sofrimentos, situada, via de regra, em existências passadas, que essa é mais ou menos a regra, né? Que nos traz os Espíritos. Se sofremos hoje, nessa existência, e vamos buscar algo que possa nos trazer os motivos, então, via de regra, em existências passadas. Fala sobre a destinação da Terra. Ninguém de nós estamos sem esse aviso da destinação da Terra, né? Explica a finalidade do sofrimento, crise salutar que produz a cura espiritual, assegurando a felicidade. Compreendendo que merecemos sofrer, encontramos consolação na certeza da justiça do sofrimento reparador. Assim como o obreiro aceita o trabalho porque lhe garante o salário, o espírita aceita o sofrimento porque lhe garante a vitória no mais além. Então, como o trabalhador assalariado, ele se esforça, ele trabalha porque o salário vai garantir para ele, né, o sustento dele. E o espírita também sabe por que ele sofre, sabe os benefícios do sofrimento, porque vai nos ajudar, nos garantir a vitória no mais além. O Espiritismo incute a fé no futuro, fé inabalável, capaz de enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Os sofrimentos do mundo nada representam até o esplêndido horizonte que a doutrina espírita descortina a visão de todos nós. O espírita trabalha, estuda, serve com vista ao futuro. Entende o imperativo de, pelo amor, construir os fundamentos de um mundo feliz, que será morada sua e de todos os seres, concepção que o faz reconhecer-se por humilde auxiliar do Cristo na obra de redenção e da humanidade. Veja bem, né? Nós guardamos conosco a concepção de que vamos nos reconhecer como humildes auxiliar de Jesus na obra de redenção da humanidade. Um ato bom, uma palavra edificante, um ensino elevado, uma criação superior, emergida da mente individual,
representam sementes lançadas à terra, para que frutifiquem mais tarde. Assim é o espírita, inevitavelmente conduzido a uma ideia universalista, extra fronteiras humanas. Então, o espiritista, o espírita, ele é conduzido a ideias universalistas para todos, não só, o egoísmo. E os pensamentos são extra fronteiras terrestres, de solidariedade e de amor. Não, muitas vezes, como acontece conosco, gostamos, ajudamos quem a gente gosta, queremos bem para quem a gente gosta, mas ele é universalista, são ideias que abrangem a todos, a extra fronteiras terrestres, não tem fronteira, não tem cor, não tem raça. Ele segue adiante, a sua solidariedade e amor continua. Jamais um pensamento estreito, limitado, egoísta, onde seja ele, somente ele, o centro dos interesses e aspirações. O Espiritismo é anti-egoístico, pelo sentido cósmico de sua filosofia, aliando-se a quaisquer preocupação de ordem política, econômica. Sua missão transcende o entendimento comum. Por isso que é importante a gente estudar a doutrina, O nosso pensamento, ele transcende ao pensamento comum. A gente tem a visão diferente da vida, do que estamos fazendo, o que é importante, o que devemos fazer, por que sofremos, o que vamos conquistar através de um sofrimento com conhecimento, porque estamos passando por certas dores, certas dificuldades, que estamos agora no planeta Terra, todos nós, sofrendo dificuldade de entendimento. Então, quando a gente estuda a doutrina, a gente tem um pensamento extra fronteiras terrestres, sai daqui do planeta Terra, atinge o mais alto pensamento. Então, veja bem, para que se torne ele bom e simples, culto e honrado, atributos que definirão a humanidade do amanhã. Quando todos os homens serão operosos, honrados, humildes e cultos. Sua posição de consolador prometido, segundo a referência de Jesus, dá-lhe condição para ajudar o progresso da sociedade. Veja bem, E a gente tem um pensamento muito egoísta, só para mim, minha família, quem eu gosto, determinamos, Então, esse Consolador prometido, como nos diz Jesus, ele nos dá a condição de ajudar o progresso da sociedade, por orientar o homem quanto à verdadeira causa do sofrimento, situa de modo geral nas vidas pretéritas. Então a gente já, em várias reencarnações que tivemos, já nos desviamos, já fraudamos as leis de Deus, por vielas aí que a gente sempre teve preferência, e hoje a gente está entendendo que a dor, que o sofrimento que passamos hoje, nada mais nada mais nem menos, de tudo aquilo que a gente construiu num passado, talvez muito próximo de todos nós. Esclarece a destinação da Terra como orbe regenerador, nos esclarece que estamos passando, para uma classe um pouco melhorada de regeneração. Então, com a doutrina estudada com fidelidade, com todo o carinho que podemos estudar, nós vamos tendo todo esse conhecimento. Conhecemos
né? Nos esclarecemos sobre a destinação da Terra, do orbe regenerador, considera o sofrimento não como um castigo divino, mas por abençoado ensejo de resgate dos próprios erros do indivíduo nas experiências que se foram. No Espiritismo e pelo Espiritismo temos o conhecimento das coisas. Se quisermos, tudo podemos conhecer, né? Sabemos de onde viemos, o que nos compete fazer na atualidade de nossa reencarnação. Diz-nos para onde iremos após o desenfaixamento dos liames corporais, do corpo físico, na hora da morte, para onde vamos, né? Com a luz da doutrina dos Espíritos, recusa o homem a condição de mestre, para aceitar apenas a de discípulo, de aprendiz, né? Então, a partir da hora que conhecemos essa luz da doutrina espírita, doutrina dos espíritos, o homem, ele mesmo recusa a condição de mestre, de estar ensinando os outros, de ser o sábio, né? Porque ele já se encontra consciente de que ele é apenas um aprendiz, um discípulo. Aprende que o mestre há apenas um, o mestre há apenas um. Jesus Cristo é o nosso mestre, não existe outro mestre. Que segundo o famoso orador sagro, Padre Antônio Vieira, instituiu uma nova cadeira na grande universidade do mundo. Veja bem, a ciência de ensinar o homem a ser bom. Essa é a ciência da doutrina espírita. Ensinar o homem a ser bom, a ser justo, santo, numa palavra, né? Na filosofia do Espiritismo, não há interesse imediatista, relacionados exclusivamente com os problemas do dia a dia. Então, já aprendemos, né, que aos poucos vamos aprendendo, vamos começando a viver, né, tudo o que já aprendemos na doutrina espírita. O campo de ação da doutrina espírita merece do constante intercâmbio entre os dois mundos. O campo de ação da doutrina espírita merece do constante intercâmbio entre os dois mundos, o físico ou o corporal, e o espiritual ou subjetivo. Projeta os interesses do homem imediatamente esclarecido para o mundo da verdade. Os projetos de todos nós que conhecemos ou estamos estudando para conhecer a doutrina espírita, os nossos projetos são de interesse de homens medianamente esclarecidos para o mundo da verdade. Então, nós estamos caminhando no aprendizado, mas estamos caminhando para o mundo da verdade. Porque lá continua a vida. O mundo da verdade continua a vida. A hora que desfaixarmos do corpo físico, vamos continuar vivos, né? Levando tudo aquilo que aprendemos aqui na escola do planeta Terra, né? Na escola terrestre, como alunos, como aprendizes. Então, essa é a importância, né? E porque lá a vida prolonga-se, os problemas, né? Na verdadeira vida, se prolongam os problemas. A gente pensa, acabou os problemas. A pessoa estava muito ruim, desencarnou, morreu. Graças a Deus, acabou os problemas. Mas Emmanuel está nos dizendo que prossegue, prolonga os problemas, prossegue o aprendizado no enfileiramento das existências.
Então, não tem fim, né? O nosso aprendizado, temos que saber o que devemos fazer, como viver da melhor forma, porque nós ainda estamos enfileirados em fileiras de reencarnações outras ainda para todos nós. A sabedoria de Emmanuel recorda que, abre aspas, a permuta com os círculos de ação dos desencarnados compete à criatura a pensar com mais amplitude dentro da vida, né? Então a gente começa a analisar o que estamos fazendo, qual é o nosso sentimento, nosso pensamento, nós estamos entrando em contato com os nossos irmãos. Aí a gente começa a pensar, né? Que tipo de pensamento que estamos tendo, porque nós estamos adentrando a essa vida, a esses que estão fora do corpo, porque, como nos diz um pouco antes da lição, o pensamento do espírita, ele é extra fronteiras, né? Ele sai aqui do plano material e atinge o espiritual. Então fazemos essa conexão. E Emmanuel diz que é importante que o homem, né, pense na sua amplitude, como estamos pensando dentro da vida, dentro desse corpo físico aqui na Terra, porque estamos entrando em contato com outros irmãos. Ele diz assim: sendo o Espiritismo nos tempos atuais a revivescência do cristianismo. Então, o cuidado que a gente tem que ter, né? Porque às vezes a gente muda muito as coisas sem se dar conta. Sendo o cristianismo nos tempos atuais a revivescência do cristianismo em seus fundamentos mais simples, consoante ainda o mesmo benfeitor de mais alto o seu papel no progresso e na felicidade das criaturas e por demais relevante. Veja bem, a nossa responsabilidade como aprendiz da Boa Nova, da doutrina espírita, nós, né, estamos fazendo o nosso papel também no progresso e na felicidade das criaturas e é por demais relevante. Nós podemos ajudar muito, né, se nos aplicarmos à vivência do cristianismo, né, como nos diz aqui Emmanuel, aquele cristianismo, né, que Jesus nos trouxe, de simplicidade, de bondade. A gente pode se ligar também aos nossos benfeitores espirituais do mais alto e executar o nosso papel de ajuda no progresso e na felicidade das criaturas. E é muito relevante para todos nós. Refletindo sobre os princípios de causa e efeito, que estabelecem indefectíveis reações kármicas, tendentes a depurar e melhorar o homem, coração e inteligência irmanam-se num só objetivo. Então, veja bem, quando a gente começa a aprender sobre a lei de causa e efeito, a gente começa, né, a ver as reações kármicas, né, que trazemos e também nós vamos nos depurando, nos melhorando, coração e inteligência, juntos, né? Sente, pensa e age. Então, é juntos, o mesmo objetivo. Torna-nos hoje um pouco melhores do que ontem e amanhã menos imperfeitos do que hoje. Veja bem, é o tanto que nos ajuda, né, a doutrina espírita. Mas, como nos diz sempre o Emmanuel aqui, é a revivescência do cristianismo, do Cristo, porque se fugirmos a essa regra de simplicidade, de reviver tudo aquilo que Jesus viveu aqui na Terra, muitas vezes não aceitamos sofrer, né? E não, ficamos revoltados com a dor, com as dificuldades, e aí nós já estamos fugindo ao verdadeiro cristianismo, que é aquele que Jesus nos pede para revivermos agora nos dias atuais.
E terminando, Emmanuel nos diz: o pensamento dos iluminados instrutores que editaram a codificação a Kardec tem na mensagem renovadora de Emmanuel necessária complementação. Kardec e Emmanuel, tendo por denominador comum a personalidade incomparável do Divino Mestre. Veja bem, né? Eles, Emmanuel, Kardec e Jesus, sem fugir a esses ensinamentos tão preciosos. Nós vamos estudar aqui rapidinho a lição também do Evangelho. Esse é Ceifa de Luz, que é de Chico Xavier, né? Psicografado por ele, por Emmanuel também. É uma lição pequena e nos diz o seguinte: a 35, ao sol da verdade. É Jesus falando conosco. A mensagem é dele, de João quem anotou, capítulo 16, versículo 13. E nos diz o texto do Evangelho: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Né? Então, esse Espírito já chegou para nós. Nós já nos encontramos com Jesus, com a verdade que Jesus nos trouxe, veio viver aqui na Terra, nos ensinar o caminho. Então, ele deverá também nos guiar agora a nossa encarnação, se permitirmos, se revivermos, né, os ensinamentos dele. E Emmanuel nos diz: de que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que agigantam à frente? Quantos obstáculos, né? Há companheiros que indagam: devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Qual seria melhor, né? Para vencer os obstáculos do Espiritismo. Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade de guerra verbal ou com pessoas. Dentro do assunto, no entanto, transcrevemos a questão 799, a que lemos no pensamento de Emmanuel, está no Livro dos Espíritos. E aí ele nos diz: prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E na lógica de sempre, eis que eles responderam, os benfeitores espirituais: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ela faz com que o homem compreenda onde se encontram seus verdadeiros interesses. Veja bem, e Kardec perguntou aos benfeitores espirituais, né? Ele não nos diz assim que vai destruir a matéria, o materialismo que ainda temos dentro de nós, né? Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. Jamais, quando estudamos a doutrina, temos absoluta certeza que a vida continua. Jamais ter dúvida, né, sobre a continuação da vida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, dessa encarnação, lhe é dado preparar o seu futuro. Veja bem, abolindo os prejuízos de seitas, de casta, de cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, a doutrina vem nos revelar a simplicidade de tudo aquilo que Jesus viveu, nos ensinou através da sua vida, né? E ele nos convida a todos que estudamos o Evangelho, possamos viver, né, nessa atual encarnação, nesses momentos difíceis, que possamos viver como irmãos. Termina dizendo: não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados, pela bênção do Cristo, a fazer luz no mundo das consciências. É essa, né, a tarefa maior e a que Jesus veio fazer diante de todos nós, esclarecer os homens, as nossas consciências.
a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, não forçando ninguém, né? Não com o espírito da força, mas pela força do espírito, né? Porque ganhamos com a vivência da doutrina em nossas vidas, nós ganhamos força moral, condições espiritual para ajudar o outro. Não é aquela força bruta, você tem que seguir, você tem que fazer, mas é a força do amor, do espírito já consciente, esclarecido, né? Mas pela força do espírito, é expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Olha só, é muito simples, né? Mas trazemos conosco muita dificuldade de ainda sermos fraternos, de ainda termos um entendimento que nos apresente a nossa educação espiritual. E Jesus nos convida a fazer esse trabalho, não com a força, impondo, brigando politicamente, socialmente, economicamente, mas com a força do amor que vem do espírito educado, do espírito que traz a verdadeira fraternidade, que sente o outro como irmão e entende a dificuldade do outro, e possamos assim caminhar melhor, né? Compreendendo mais, aceitando as nossas imperfeições e cada dia tentando melhorar, lutando para que nós possamos, com o amor que já aprendemos com Jesus, também disseminar esse amor, esse entendimento, no esclarecimento das consciências de todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos ajude a relembrar tudo o que estudamos nessa noite para o nosso progresso e o progresso de todos, encarnados e desencarnados. Que assim seja.